Olá, o tema de hoje é Nefe é levado a uma montanha muito alta. 1 Nefe, capítulo 11, versículo 1 e 2 Nefe, capítulo 4, versículos 24 e 25. O milagre. Nefe, desejando saber as coisas que seu pai tinha visto em seu sonho com a árvore da vida, ficou pensando no que Leí lhe havia contado. Ele acreditava firmemente que Deus pudesse revelar-lhe o conhecimento daquilo que seu pai havia aprendido e ensinado durante seu sonho profético. Em meio às suas reflexões, Nefe foi arrebatado pelo Espírito do Senhor. Sim, a uma montanha muito alta. 1 Nefe 11, 1. O local era totalmente desconhecido para ele, porque ele nunca tinha estado lá antes. O transporte de Nefe para esse local alternativo facilitou-lhe receber uma resposta à sua oração. Panorama. Hugh Nibley conjecturou que a montanha para a qual Nefe foi transportado estava em outra dimensão. Em outras palavras, assim como o mundo espiritual está em uma dimensão separada da nossa dimensão terrena ou mortal, Nibley supõe que Nefe foi transportado para um local real, mas fora da dimensão em que ele vivia. Elementos simbólicos. As montanhas eram frequentemente usadas pelos antigos como templos. O Monte Sinai certamente funcionou nessa função para Moisés, e ele, assim como Nefe, foi arrebatado a uma montanha sumamente alta. Moisés, capítulo 1, versículo 1. Um comentário sobre o Livro de Mórmon destacou: as montanhas são frequentemente os locais de encontro entre Deus e o homem. Eles são os templos da natureza, o ponto de interseção entre o finito e o infinito. Em outro lugar, lemos: simbolicamente, Nefe entrou no espaço sagrado, um lugar adequado para a presença do Espírito do Senhor. Assim, nesta narrativa de milagre específica, a montanha para a qual Nefe é levado é um bom símbolo para o templo, não apenas o local onde as ordenanças sagradas são realizadas, mas, mais particularmente, o lugar separado do mundo, o lugar de consolo e tranquilidade que cada um de nós deve procurar ou criar para se aproximar de Deus. Aplicação e alegoria. A meditação e o pensamento ponderado estão entre as ferramentas mais eficazes que temos nas nossas tentativas de nos aproximarmos de Deus e de rasgar o véu que nos separa do divino. Millet e McConkie destacaram a semelhança desta prática como precursora das principais revelações desta dispensação. Quem pode avaliar o valor da ponderação, o impacto de uma alma justa meditando na palavra eterna? Quem pode medir o valor de uma reflexão cuidadosa e profunda sobre as coisas de Deus? As coisas de Deus são de profunda importância, escreveu Joseph Smith na Cadeia de Liberty, e somente com o tempo, a experiência e os pensamentos cuidadosos, ponderados e solenes é que podemos descobri-las. Ensinamentos, página 137, em inglês. Algumas das maiores revelações de todos os tempos surgiram como resultado direto da reflexão. O menino profeta ponderou sobre a passagem de Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Como resultado dessa reflexão e oração, os céus foram abertos. Os grandes deuses do céu vieram à terra novamente, e assim começou uma maravilhosa dispensação da graça. Joseph Smith e Sidney Rigdon tiveram uma experiência singular. Enquanto meditávamos sobre a ressurreição, o Senhor tocou os olhos de nosso entendimento, e eles se abriram, e a glória do Senhor cercou-nos de resplendor. Doutrina e Convênios, seção 76, versículo 19. A visão das glórias, um dos maiores oráculos panorâmicos de todos os tempos, foi concedido ao homem mortal através da ponderação. Da mesma forma, enquanto o presidente Joseph F. Smith
ponderava sobre a primeira epístola de Pedro e o ministério pós-mortal de Nosso Senhor ao mundo dos espíritos, foi-lhe concedida uma visão da redenção dos mortos. Uma visão que ofereceu insights salvadores sobre a maneira pela qual o Mestre organizou seus servos justos para a apresentação da mensagem do Evangelho àqueles que jaziam nas trevas. Ver Doutrina e Convênios, seção 138. A oração é importante, mas a meditação também não deve ser negligenciada. Pensamento calmo e ponderado, além de todos os pedidos tão comuns em nossas orações pessoais, permite-nos simplesmente ouvir a voz do Espírito e ser guiados para o que ele precisa que pensemos e saibamos. Tendemos a governar a direção de nossas orações. A meditação, por outro lado, é um meio de permitir que Deus governe a conversa. Ambos têm o seu lugar, mas, como sugeriu o presidente Hinckley, um deles é comumente negligenciado pelos santos. A experiência de Nefe nos lembra do poder e da importância da ponderação. Esse milagre nos lembra da capacidade de Deus de nos direcionar a lugares que não iríamos se não fôssemos governados pelo Espírito. Algo particularmente importante quando alguém serve como presidente da sociedade de socorro, bispo ou qualquer outro chamado na igreja. Assim como o Espírito Santo levou Nefe a uma montanha onde ele nunca havia estado, também, quando estivermos em sintonia com o Senhor, o Espírito nos guiará por caminhos que não percorremos e para locais que não pretendíamos ir. O presidente Monson é famoso por suas histórias sobre ser guiado pelo Espírito até esta ou aquela casa. O Senhor procura fazer o mesmo com cada um de nós. Lembro-me de ter tido uma experiência semelhante quando era um jovem missionário. Meu companheiro e eu acordamos naquela manhã e nos preparamos para o dia. Na noite anterior, tínhamos planejado o que faríamos no dia seguinte. Mas, quando a manhã chegou, de alguma forma, esses planos simplesmente não pareciam certos. Oramos e decidimos mudar nossos planos, por nenhuma razão aparente, a não ser porque o Espírito parecia estar nos incentivando. Nós entramos em nosso carro e começamos a dirigir sem nenhum destino específico em mente. Em poucos minutos, chegamos a um conjunto habitacional de vários andares e com inúmeras unidades. Batemos em todas as portas do complexo e encontramos apenas a casa de uma família, ou, pelo menos, uma família disposta a atender a porta. Eles nos convidaram para entrar. Ensinamos-lhe o Evangelho, e eles foram batizados pouco tempo depois. O aspecto mais significativo dessa história, porém, é que esta família se mudaria para outro país em apenas 3 semanas. Se não tivéssemos sido instruídos naquela manhã a fazer proselitismo em um local diferente daquele em que estávamos trabalhando, esta família já teria partido há muito tempo. Felizmente, como Nefe, queríamos saber a vontade de Deus, oramos e ponderamos sobre os sentimentos que surgiram e, por fim, fomos arrebatados pelo Espírito do Senhor, sim, para um complexo de apartamentos que nunca tínhamos visto antes e sobre o qual nunca havíamos colocado os pés antes. O milagre de Nefe nos lembra que o Senhor pode nos levar até onde Ele precisa de nós. Na verdade, Ele realmente quer nos liderar para que possamos ser seus instrumentos na realização de sua obra. Seu Espírito nos inspirará a ir ao templo, assim como transportou Nefe para a montanha sagrada. Guiará os missionários para onde são necessários e para onde sua mensagem será aceita. Isto guiará bispos, ministradores, missionários de ala, transportando-os para, ou inspirando-os a visitar, as casas daqueles que deles precisam. Uma mulher da minha estaca contou uma experiência que também ilustra esse princípio. Ela viu um menino descer do ônibus escolar, usando um chapéu de aniversário. O Espírito falou com ela, dizendo: você precisa dar um presente de aniversário para aquele menino.
Ela pensou consigo mesma: isso é estranho. Eu nem conheço aquele garotinho ou sua família. O espírito continuou a instá-la até que ela finalmente decidiu obedecer. Envergonhada pela estranheza do que estava fazendo, ela se aproximou da casa onde viu o jovem aniversariante entrar. Ela tocou a campainha e esperou nervosamente. Quando a mãe do menino atendeu a porta, minha amiga simplesmente disse: sei que parece estranho, mas senti que precisava trazer um presente de aniversário para seu filho, então aqui está. Ela entregou o presente à mãe, virou-se e desceu rapidamente a rua, envergonhada e pensando: isso não pode ter sido uma inspiração do espírito. Acho que inventei isso sozinha e agora me envergonhei de algo terrível. A próxima coisa que ela percebeu foi que a mãe do aniversariante a estava seguindo, chorando, enquanto chamava. Ela alcançou minha amiga e explicou: meu marido perdeu o emprego recentemente e o aniversário do meu filho é hoje. Não tínhamos dinheiro para comprar um presente para ele. Meu marido deveria receber uma indenização amanhã, então iríamos comemorar o aniversário dele mais tarde, quando tivéssemos algum dinheiro. Seu presente é uma resposta à oração. Ele receberá um presente em seu aniversário. Há tantos que Deus colocou ao nosso redor, indivíduos que têm necessidades que você e eu podemos atender. Deus está disposto a nos guiar. Estamos dispostos e preparados para ser guiados? Como aplicação final, devemos lembrar que Nefe queria conhecer as coisas de Deus. Ele tinha fé na capacidade de revelação de Deus e, por isso, buscou em espírito de oração aquilo que desejava. Entre todas as outras aplicações que podemos tirar deste milagre, uma simples é esta: nós também podemos conhecer e compreender as coisas de Deus ao pagarmos o preço por orar e ponderar sobre estas verdades preciosas. Não apenas um pedido superficial, mas, sim, um anseio profundo de nossa própria alma que requer o exercício da fé ao ponto do esforço mental. Como afirma o dicionário bíblico SUD, as bênçãos exigem algum trabalho ou esforço de nossa parte, antes que possamos obtê-las. A oração, e poderíamos acrescentar ponderação, é uma forma de trabalho e um meio designado para obter a mais elevada de todas as bênçãos. Os santos devem estar dispostos a pagar o preço e dar o tom em suas vidas pessoais para receber as bênçãos que o Senhor oferece.